A construção de pirâmides pelos povos antigos é um feito inovador e de engenharia que nos deixa maravilhados e levanta questões profundas sobre o conhecimento e a aplicação dessas civilizações. Por décadas, as pirâmides foram símbolos de grandeza e poder, mas o processo de sua construção continua a ser um mistério intrigante. Essas estruturas monumentais requerem uma imensa força de trabalho, planejamento minucioso e conhecimentos matemáticos e astronômicos avançados para atingir alinhamentos precisos. As razões por trás da construção de pirâmides são variações de cultura para cultura, incluindo rituais religiosos, sepultamentos de líderes, demonstração de poder ou observação de eventos astronômicos. A construção das pirâmides reflete a engenhosidade e a determinação das sociedades antigas. Essas estruturas continuam a ser fontes de admiração e estudo. Elas nos lembram da capacidade inata da humanidade para realizar feitos monumentais quando motivados pela opinião, conhecimento e ambição. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre história e arqueologia. Situado em Java Ocidental, na Indonésia, Gunung Padang permanece há muito tempo um dos locais mais misteriosos e debatidos na arqueologia. Localizado a 885 metros acima do nível do mar, o local, que cobre um vulcão extinto, é composto por uma série de degraus e terraços e abriga milhares de colunas hexagonais de pedra espalhadas por toda a parte. Durante anos, os cientistas lutaram para chegar a um acordo sobre a idade exata do local. Mas agora, novos testes de datação por radiocarbono revelaram que as partes mais antigas da estrutura datam de pelo menos 16 mil anos e podem até remontar a 27 mil anos. A construção foi abandonada por volta de 14.000 a.C., antes de recomeçar entre 7.900 e 6.100 a.C. A parte mais recente da estrutura foi concluída entre 2000 e 1100 a.C. Se Gunung Padang realmente tem mais de 16 mil anos, então ele é anterior às pirâmides egípcias, Stonehenge e até mesmo ao Göbekli Tepe da Turquia. Um local que já havia abalado nossa compreensão do que nossos ancestrais eram capazes de fazer há cerca de 11 mil anos. Além disso, se a construção do local remonta a 27 mil anos, então ele reescreve completamente os livros de história e abre grandes questões sobre a nossa história. O pesquisador Graham Hancock, que cobriu Gunung Padang em sua série Ancient Apocalypse da Netflix, há muito sugere que o local foi construído por uma civilização há muito perdida no tempo. Se quisermos acreditar nessas novas descobertas, ele pode ter descoberto alguma coisa o tempo todo. Maias. Historiadores e arqueólogos exploraram, ao longo dos séculos, os mistérios por trás da grande esfinge de Gizé. Como era originalmente? O que foi projetado para representar? Qual era o seu nome original? Mas menos atenção tem sido dada a uma questão fundamental e controversa. Qual foi o terreno que os antigos egípcios encontraram quando começaram a construir esta estrutura instantaneamente reconhecível? E será que este ambiente natural teve uma participação na sua formação? Para responder a estas questões, que foram levantadas ocasionalmente por outros, uma equipe de cientistas da Universidade de Nova York replicou condições que existiam há 4.500 anos atrás, quando a esfinge foi construída, para demonstrar como o vento se movia contra as formações rochosas, possivelmente moldando pela primeira vez uma das formações rochosas. Estátuas mais reconhecidas do mundo. Nossas descobertas oferecem uma possível história de origem, de como as formações semelhantes à esfinge podem surgir da erosão, explica Leif Histroff, professor associado do Instituto Curran de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova York. Nossos experimentos de laboratório mostraram que formas surpreendentemente semelhantes às da esfinge podem, de fato, vir de materiais que estão sendo erodidos por fluxos rápidos. O trabalho centrou-se na replicação de yardangs, formações rochosas incomuns encontradas em desertos resultantes da poeira e areia sopradas pelo vento, e na exploração de como a grande esfinge poderia ter se originado como um yardang, que foi posteriormente detalhado pelos humanos na forma da estátua amplamente reconhecida.
Para fazer isso, Ristroff e seus colegas do Laboratório de Matemática Aplicada da Nova York University pegaram montes de argila macia com material mais duro e menos erodível embutido em seu interior, imitando o terreno no nordeste do Egito, onde fica a Grande Esfinge. Eles então lavaram essas formações com um fluxo rápido de água para replicar o vento, que as esculpiu e remodelou, eventualmente alcançando uma formação semelhante a uma esfinge. O material mais duro ou mais resistente tornou-se a cabeça do leão, e muitas outras características, como um pescoço recortado, patas dispostas na frente no chão e costas arqueadas, desenvolveram-se. Os nossos resultados fornecem uma teoria de origem simples sobre como as formações semelhantes à esfinge podem surgir da erosão, observa Ristroff. Existem de fato, hoje em dia, iarangues que se parecem com animais sentados ou deitados, dando apoio às nossas conclusões. O trabalho também pode ser útil para os geólogos, pois revela fatores que afetam as formações rochosas, ou seja, que elas não são homogêneas ou uniformes em composição, acrescenta. As formas inesperadas vêm de como os fluxos são desviados em torno das partes mais duras ou menos erodíveis. A bacia amazônica é tão extensa e densa em florestas que ainda sabemos muito pouco sobre o que está escondido sob a cobertura vegetal. As sociedades indígenas vivem na bacia amazônica há mais de 12.000 anos. Esta pesquisa lança luz sobre o solo florestal perdido. Ao longo de sua história, esses povos ancestrais desenvolveram diversas técnicas para cultivar e transformar as terras ao seu redor. Eles conheciam profundamente a terraplenagem, a dinâmica dos rios, o enriquecimento do solo e a ecologia vegetal e animal. Isso lhes permitiu criar uma paisagem domesticada muito mais adequada para a habitação humana. Estas transformações paisagísticas e as estruturas de terraplenagem que criaram tiveram um impacto duradouro na floresta em que viviam. No entanto, o tamanho e a escala destas transformações não são bem compreendidos. Isso ocorre porque nunca houve um estudo exaustivo dos sítios pré-colombianos, os períodos da história anteriores à chegada dos espanhóis à América do Sul durante o século XV, em toda a bacia amazônica, até agora. Os autores da pesquisa explicam em seu artigo: a enorme extensão de sítios arqueológicos e extensas florestas modificadas pelo homem em toda a Amazônia é de vital importância para estabelecer uma compreensão precisa das interações entre as sociedades humanas. Anteriormente, usando LIDAR, foi possível identificar muitas estruturas e terraplanagens pré-colombianas, até então desconhecidas nas florestas da América Central e do Sul, que estavam fortemente obscurecidas. Esta técnica utiliza essencialmente luz para escanear e mapear o mundo sob a copa das árvores. Usando esses dados, Vinícius Peripato e seus colegas examinaram mais de 5.000 km² de dados LIDAR e descobriram 24 estruturas humanas desconhecidas, como aldeias fortificadas, estruturas defensivas e cerimoniais, assentamentos no topo de montanhas e geoglifos, em vários locais da bacia. Isto pode parecer impressionante, mas o território estudado representa apenas 0,08% da superfície total da Amazônia. Ainda há muito para descobrir. Entre 10 e 20 mil estruturas para descobrir. Isto pode parecer impressionante, mas o território estudado representa apenas 0,08% da superfície total da Amazônia. Ainda há muito para encontrar. Entre 10 e 20 mil estruturas para descobrir. Para fazer isso, Peripato e sua equipe combinaram os dados de seu pequeno estudo com os de outros que já haviam identificado estruturas na bacia amazônica. Eles avaliaram esses dados com um modelo preditivo de distribuição especial, que estima que entre 10.272 e 23.648 estruturas pré-colombianas de grande escala ainda precisam ser descobertas, especialmente no sudoeste da Amazônia. A equipe também identificou relações entre a probabilidade prevista de movimentos de terras e a presença e abundância de espécies de árvores domesticadas. Eles não apenas encontraram uma relação significativa entre os dois, mas também acreditam que isso revela o quão ativas eram as sociedades indígenas pré-colombianas nas práticas de manejo florestal, que tiveram influências duradouras na ecologia moderna da Amazônia.